Amém? Deixa lá a mensagem toda. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Fabiano. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Com permissão do pastor da igreja, o digo capitão, meu amigo, posso afirmar que o pastor com vossa permissão, eu penso que a igreja poderia nos assentar, a gente poderia, eu sei que serve bem pé, mas costumo, às vezes, lembrar de um versículo, e às vezes você é acomodado, você vai ficar mais, né? Eu falo, meu Deus, o pastor Fabiano está lendo mais de um versículo, eu sou cansado de frequência, você vai falar, aí se eu lembrar de um versículo, você só vai dar glória. Abra as Escrituras no livro de Josué, capítulo 2, Josué 2, e Êxodo 14, 15, e a gente lê os dois versículos no Novo Testamento e pronto. Maravilha. Enquanto você procura o livro de Josué, capítulo número 2, versículo 1, eu aproveito para louvar a Jesus mais uma vez, tanto pela vida do pastor Helder, meu amigo, capitão da Célula do São Lourenço, os demais companheiros que estão aqui, tanto os nossos suplentes e os demais presentes aqui, presbíteros, animais, obreiros da casa de Deus, como disse o companheiro, o presbítero Helder, sou daqui do São Lourenço, passei aqui a adolescência e a juventude, lógico, não me considero muito tempo, mas, lógico, que fico feliz de estar revendo tantos rostos, isso é muita bênção, que sempre nos ajudaram, que até hoje nos ajuda nas orações. Deus abençoe, fico feliz de estar aqui. Eu estou devendo essa visita já há uns dias. O pastor Léo, dias atrás, ele, no trabalho dele, me deu uma ajuda dias atrás ali, que eu quero crer que ele lembra. Ele estava fazendo a ronda aqui em Teixeira, e eu fui abençoado de cabeça. E o senhor lembra uma ronda que o senhor estava fazendo ali, eu vou ter que ir lá, só para poder glorificar Jesus, pela vida dele, e eu sou grato a Deus pela ajuda. Glória a Deus. Vamos estar lendo. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ficaram ali. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Disse Deus a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora vamos para o outro. João Evangelho, capítulo de número 1. Versículo 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E o versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que ouviram João dizer isso, se
seguiram a Jesus. E o versículo 40 diz que um daqueles discípulos se chamava André. E o último versículo, Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda aquela terra. Meus queridos, nós aprendemos que quanto menos lê na hora que for pregar, a gente sabe que o tempo a gente sabe, tá? Aquela coisa toda. Só que tem coisas que precisamos ler um pouquinho, às vezes até além um pouquinho, que os esclarecimentos podem ser mais completos. A pergunta fica: qual é o assunto da mensagem? Ok, vou falar rapidinho aqui. No livro de Josué, no capítulo 2, versículo 1, está escrito sobre uma ordem que Deus deu a Josué, e Josué escolheu 2 espias. Alguém pode fazer uma conjectura: quem foi esses 2? Você só não tem como me provar que no livro de Josué o nome desses 2 espias. Mas tem conjectura. Inclusive teve até aí uma série, né? Uma série, filmes que mostra lá o Estadão. Ok, só que aqui nas Escrituras não fala que o nome desses 2 espias, embora eu acredito que um desses 2 espias, logicamente o nome de um deles, aparece no livro de Mateus. Porque em Josué, capítulo 2, versículo 1, aparece em Jericó o nome de uma mulher conhecida como Raabe, onde esses 2 espias ficaram. A Bíblia só não fala o nome dos 2 espias, mas eu acredito que um daqueles 2, o nome está em Mateus capítulo 1, e daqui a pouco eu te falo. Ok, isso é uma crença minha. No livro de Êxodo, tudo começou lá. Para se chegar à margem do Jordão, começa com uma ordem em Êxodo 14, versículo 15, quando Deus dá ordem para Moisés. Por que clamas a mim? Não é que Deus não quer que o crente clama, ao contrário. A ordem bíblica é clamar ao Senhor. A ordem bíblica é buscar ao Senhor, então você pode achar. Mas tem coisa que não é só clamar. Não, tem que clamar, mas tem coisa que tem que agir. É o que os irmãos estão fazendo aqui, meus moreiros. Deus abençoe mais uma vez todas as famílias que estão, logicamente, fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Tem coisa que tem que orar e tem que continuar sempre orando. 1 Tessalonicenses 17, orar e se cessar. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia manda orar sem parar, manda também agir. E a ação foi essa, a ordem que Deus deu. Diz ao povo que marche. Não é só orar, ore, mas é marchar. É orar e marchar. Marche, não pare, ande. Ok. E aí, Moisés muitas vezes desanimou, mas Deus vinha lhe dando ânimo. A Bíblia diz que muitas ocasiões Deus fala: vai falar com o Faraó, Deus, ele não vai deixar não. Ele já disse que não vai deixar, mas ele vai deixar. Fala para ele que Deus está mandando ele soltar o povo. Deus que eu falei, fala de novo, foi lá, falou, não vou soltar. Fala de novo, Faraó, não vou soltar não. Fala de novo, foi falando, eu disse: olha, já falei, fiz a minha parte. Agora é a outra situação. A situação agora é juízo. No juízo, Faraó perdeu o filho primogênito e todos os habitantes do Egito perderam o filho primogênito. Todos os egípcios perderam seus filhos primogênitos. A Bíblia fala que à meia-noite o anjo de Deus passou em toda a terra do Egito e não teve uma casa de egípcio que, logicamente, que ficou primogênito vivo. Todos os primogênitos da terra do Egito morreram, até o primogênito que se assentava no trono junto com o Faraó. E aí foi liberado o povo. E o povo teve que sair. E a ordem de Deus era uma só: marche. Entra nos lugares que o povo passou. Tem lugar que você já passou, que alguém, olhando assim, é só um lugar para
você que não escolhe. Tem lugares que você já morou, que alguém até já passou por lá, e não é nada mais ou menos do que mais um lugar, mais uma cidade a mais. Para você, ali foi uma história que você passou, aonde que você teve diversas experiências, e isso aconteceu com o povo de Israel. Em cada lugar que o povo de Israel passou, teve uma experiência. A Bíblia diz aqui que assim que Israel saiu da terra do Egito, do lugar conhecido de cidade de Ramsés, ou cidade de Ramsés, estava no Egito, foi para o segundo acampamento conhecido. A Bíblia fala, saindo de Ramsés foi para Sucote, saindo de Sucote foi para Edom, chegando em Edom, diz para vocês, voltem de novo e passam por Piaiote, chegando em Piaiote, praticamente aquela atravessão para beber a pé, o mar, o povo atravessa para beber a pé, todos os desafios que todo mundo aqui já sabe, biblicamente falando, o povo andando, achando que a ordem de Deus é, não pode ficar um israelita para trás, tem que atravessar, todo mundo, esse corpo de alguém, querer chegar primeiro do que outro, é boa intenção, mas biblicamente, tem que todo mundo dar as mãos e chegar lá, não pode ficar ninguém apegado para trás, não pode ficar idoso para trás, não pode ficar ovelha para trás, não pode ficar gado para trás, tem que atravessar todo mundo. Deus, o que a gente faz? É muita gente, são mais de 4 milhões de pessoas para atravessar para beber. Se está difícil, pega alguém que está metendo na joga das costas e anda com ele, atravessa ele, lá, não deixa mais não. Deus não quer que deixa uma unha para Faraó. Faraó pega atrás, do lado direito da montanha, o outro na esquerda de montanha, na frente tem uma, Deus já abriu, mas o diabo vinha atrás, ou seja, Faraó. E aí a Bíblia fala que o povo, com medo, entendendo, não, o anjo desceu, a glória de Deus, logicamente, também clareou em forma de fogo, clareava na frente, para poder abrir passagem para o povo passar, ou seja, a escuridão clareava, mas atrás a mesma glória que clareava para Israel, ela escurecia para os egípcios, para dificultar os egípcios, logicamente, não se aproximar de Israel. E a Bíblia fala que do lado de lá chegou todos são e salvos. Chegou idoso, chegou idosa, chegou criança, chegou bebê, chegou mãe, chegou pai, chegou falecido, chegou criança, chegou jovem, todo mundo do lado de lá e não perdeu um. A Bíblia fala que todos os israelitas chegaram do lado de lá, são e salvos. E teve até danças, Miriam e os seus lourinhos, as mulheres de Israel imitando também. Os egípcios morreram todos dentro do mar vermelho, novidade para ninguém, porque atravessou o mar, a ordem era marchar, não atravessou o mar, não, a caminhada não para. Chegou do lado de lá, e aí Jeová continua a caminhar, e tinha um decreto de Deus. Quando José, lá atrás, tinha morrido, a ordem era: não deixe os ossos de José na terra do Egito, carregar ossos nas costas. Ah, mas está pesado, mas não tem facilidade na igreja, não. Ah, mas está difícil, mas não tem facilidade na presença de Deus. Ah, eu não sabia que o negócio está fácil, mas nunca foi fácil fazer a obra de Deus. Carregar osso, não é fácil, é mistério. O fardo é leve, mas é fardo. O jugo é suave, mas é leve. E está carregando o osso de José, atravessou uma vermelha e tal, saiu do Egito. Do lado de lá, a Bíblia diz que assim que atravessaram a vermelha, caminharam mais 3 dias a pé, a pé. 4 milhões de gente caminhando a pé, ou mais, estou falando só olhar tudo, mais ou menos igual. Do lado de lá, 3 dias andando a pé, pelo caminho de Edom, até chegar em Baal-Zephon, está tudo aí, vai ler números 33, números 34, na sequência, está tudo aí. Saindo de Baal-Zephon, chegou num outro lugar, que a Bíblia chama, logicamente, de Migdol. Chegou em Migdol, não foi para aí não, vai chegando, é para continuar a caminhada, saiu de Migdol, chegou lá,
Eu disse que eu vou caminhar, sair do ficar, chegou num lugar preciso, a luz, a sua vida, tudo na sequência. Saiu da luz, chegou num outro lugar preciso, como repetir. Saiu de repetir, eu disse que eu vou achando, chegou num lugar preciso, Monte Sinai. Monte Sinai, eu disse agora vocês ficam aí, por um tempo que quiserem, vocês ficam, e Deus começou a falar com o povo do Monte Sinai. O Monte Sinai é as estátuas de pedras escritas pelo próprio Deus de Deus. No Monte Sinai veio a ordem de Deus dizendo: olha, que Moisés faça uma tabernáculo, ele fez, que Moisés faça uma arca de madeira e feijão para o povo carregar. Foi isso que aconteceu. O povo estava achando que dava difícil carregar o osso de José nas costas, pois então tem mais uma coisa para carregar nas costas. Deus tem tabernáculo, porque assim isso dá levita para quem carregar as peças nas costas. E o que mais? Tem a arca da aliança, que alguns dos 4 levitas para quem carregar nas costas também. A situação você vai perceber que não está facilitando. Tinha osso de José para carregar, alguém achou que era muito para a grande inteira, desmontando porque era móvel, o tabernáculo era móvel, e as peças para quem carregar nas costas. Está difícil, não. Tem arca para carregar nas costas ali. Parece que o negócio não foi diminuído, parece que a situação foi estreitando, porque com Deus o caminho se estreita, ele não enardece, o caminho só estreita. Pode ver, às vezes na hora que aceitar Jesus, 1000 levanta a mão e Deus abençoe, levanta com 10.000, mas na hora de caminhar, daqui a pouco só Jesus na causa, vai estreitando. Teve uma certa vez na Bíblia, e no Novo Testamento fala que 500 pessoas viram Jesus vivo, foram 1000 olhos, uma pessoa tem 2 olhos, sem ver, 500 pessoas têm 1000 olhos, 1000 olhos viu Jesus quando Jesus ressuscitou, abraçou Jesus, ficou na mão de Jesus, e aquela coisa toda. Pode ver que tem 500 pessoas, mas não estão pregando lá no cenário de início, mas depois começou a sair, chegou a ponto que isso aqui era quase 120. Parece um negócio que sempre. Depois, olha, multiplicou para 10.000, 5.000, e o negócio, graças a Deus, se multiplicou, e hoje somos incontáveis. Mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nesse acampamento que eles passaram, saindo do Monte Sinai, pode ver que quando eles saíram do Egito, saíram só os ossos de José nas costas. Quando chegou no Monte Sinai, os ossos de José teve que continuar a carregar, e aumentou ainda as peças da tenda da aliança para carregar as costas, e ainda aumentou a arca da aliança para carregar as costas. Saindo do Monte Sinai, foi para o outro acampamento. E a Bíblia fala, categoricamente, que a ordem era marcha. Deus já está no Monte Sinai, aí não era preparado. É só não preparar, você vai estar preparado? Marcha. Saiu do Monte Sinai, a Bíblia fala que chegou no outro lugar parecido com Kibrote Hattaavá. O nome esquisito nessa Bíblia. Saiu de Kibrote Hattaavá, foi para um lugar conhecido como Hazerote. Cada lugar desse aconteceu coisa. Eu pensei aí, que você que foi tudo aí, dá uma vida que você vai ver. Cada um desse lugar teve bênção e teve derramamento, incluindo muita gente. Teve bênção e teve juízo. Teve a glória, mas teve juízo também. Que a ordem de Deus era obedeça e uma aposta bênção. Desobediência e juízo na porta. Saindo desse lugar conhecido como Hazerote, foi para um outro lugar conhecido na Bíblia como Ritma. Saindo de Ritma, foi para um outro lugar conhecido como Rimon Pérez. Saindo de Rimon Pérez, do caminhada, marchou. Chegou no outro lugar conhecido como Libnar. Saindo de lá, foi para um lugar no outro conhecido como Rissa. Saindo de Rissa, tudo é cabelo. Foi para um outro lugar, biblicamente falando, conhecido, biblicamente falando, como Querat. Todos esses lugares que ele foi passando, chegaram no Monte Cefé, saiu de lá, não podia ficar, era chegar, era para sai daí, andando. Chegaram no outro lugar conhecido, cada lugar desse tinha uma experiência. Citando esses nomes aqui, parece que é só um nome insignificante, mas a pessoa que passa na história é que sabe que já passou. A pessoa, logicamente, que já ficou pela terra é que sabe o que significa cada passo que já deu na terra, cada passo
Bíblia fala de Jericó, que era conhecido ali como Campina de Moabe, nas proximidades do Monte Nebo, onde ficou Moisés, logicamente sepultado. A Bíblia fala que morreu Moisés no Monte Nebo, tem tradução que fala Monte Abari, e ali ficou Moisés sepultado por Deus, e até hoje ninguém sabe o corpo. Mas antes de morrer, Deus havia escolhido Josué e disse: olha, eu te escolhi para você ser o substituto de Moisés. Esse povo não pode ficar sem rumo, esse povo não pode ficar sem direção. Você vai dar continuidade, porque Moisés, meu servo, é morto. Ser tu tão somente corajoso para caminhar com esse povo e atravessar o Jordão. Pode ver que com Moisés teve um mar fechado para se abrir, e se abriu e o povo atravessou. Agora a gente vai ver que Josué, que era Josué, um servo de Moisés. Moisés, ele era levita, todo mundo sabe disso. E Josué era efraimita, da tribo de Efraim. O nome de Josué, não era Josué, o nome de Josué, todo mundo sabe que era Oséias, filho de Josué, assim que veio fazer a obra para Deus muda nome. Quem vai aprender? Quando uma pessoa logicamente vem fazer a obra para Deus, alguma coisa muda na vida dele, alguma coisa muda na vida dela. Algo não fica mais a mesma coisa, o comportamento muda, a visão muda, a forma de andar muda, os pensamentos começam a mudar, desejos começam a ter outro tipo de desejo espiritual. Quem não gostava muito de ajudar, começa a ajudar, e quem já ajudava, não ajuda mais. Quem não gostava muito de fazer coisas espirituais, as coisas começam a pessoa desejar fazer coisas espirituais, alguma coisa muda. E quando chegou na proximidade do Jordão, a Bíblia diz que Josué, ali na proximidade de Abel, ele sentiu conhecido como Bet-Jesimote, Josué escolheu lá em Sitim 2 homens. E disse: olha, preciso que vocês atravessem do lado de lá, porque para sair de onde o acampamento estava em Sitim, que era do lado de cá do Jordão, tinha que passar do lado de lá. E para passar do lado de lá, tinha que ter uma criatividade, uma estratégia. Não se consegue atravessar o Jordão se não tiver uma estratégia, não tiver Deus. O que foi que aconteceu quando eles passaram do lado de lá? Deus. As escrituras nesse momento não dizem que o Jordão, por enquanto, não tinha aberto as coisas que iam passar. E se abriu, não dá ali para os 2 espias passarem, não dá não. Depois sabe, o povo de Israel passar. Mas os 2 espias só se sabe que quando surge uma missão para nós fazermos, o desafio está na frente. Não existe missão sem desafio. Não existe missão sem desafio. Toda missão tem um desafio para ser enfrentado. Esse desafio pode ser o Jordão. E se não for o Jordão, tem o mar. Nenhum dos escolhidos ou das escolhidas de Deus na Bíblia fez obra com facilidade. Todo mundo teve um desafio para enfrentar. Não tem como eu citar tudo aqui, falando de Davi, gigante de Golias, um desafio. E os outros tiveram um desafio. Josué orou o sol, logicamente a gente entende que a terra não girou mais, né? A terra parou de girar no espaço de 24 horas. A Bíblia fala que foi o sol, não tem nada a ver, ou seja, se for o sol, se for a terra, o importante é que parou tudo, por causa da oração de um homem que orava. Então tem sempre um desafio. E para Josué teve um desafio no Jordão. Os 2 espias, mesmo que não tem nome desses 2 específicos na Bíblia, não coloca o nome lá, que eu vou atravessar o Jordão e vou ler Jericó. Não tem nome deles. Tem conjectura. Eu creio, por exemplo, que um daqueles nomes, um dos dois, o nome de um deles, que está em Mateus capítulo 1, versículo 5, fica como que fala, você já sabe, entendeu? A Bíblia diz que esses 2 espias saíram de onde estava o acampamento e sentiam uma bênção de Deus de Josué, seus comandantes. Foi do lado de lá, em Jericó. Quando a Bíblia relata que eles saíram e sentiam do lado de cá do Jordão, e foi do lado de lá do Jordão, parece que tudo é fácil na Bíblia, porque a Bíblia fala de uma forma que não dá detalhe da dificuldade. Só fala, eles saíram e sentiam e chegaram em Jericó. Aí, quando é a sua vez de sair de algum lugar, no sentido, Deus exige algo de você, você vai fazer para Deus, você tem dificuldade
Foi essa mesmo. Porque Jericó tinha fama de tudo que eles procuravam para matar. Eles matavam. Mas quando Deus tem um negócio, sabe morrer tem que ele cabina, Deus poderia altíssimo. A sua onipotente descansará. Direito, Senhor, ele é Deus, o seu refúgio na minha fortaleza, ele é confiamento. Então, ele que livrará do lado do passarinho, da terra que suor, ele que combinará com a sua sombra e com as suas vidas, e debaixo de suas asas, e será segundo a sua verdade, escuta e qualquer não terá acessão do mundo em cena, que poderia de pé, que não escuridão, nem mortalidade, que a sua maioria mil nem o teu lado, em sua direita, mas tu não serás atingido, não será atingido, ninguém vai pegar as pessoas, não. Os dois foram escolhidos, veio pela terra, não achou, depois ele escolheu, foram 3 dias, obviamente, escolhido e voltou para Josué. Mas antes dele sair com vida, ela atingiu aqueles coisas e disse: olha, na vida da minha família, eu quero conversar com vocês hoje na vida da minha família. E promete uma coisa: esse Deus seu, se tem poder em animar, eu fiquei sabendo tanto que Egito que ele matou, não foi pouco, não. É tudo que ele fez na praga do Egito, os primogênitos do Egito, o filho de Faraó do Egito, ele sabe de tudo. Eu quero que você me prometa que esse Deus seu não vai me matar, não vai matar meu pai, não vai matar minha mãe, não vai matar minha família. Prometa para mim que mesmo esse Deus seu destrua o universo inteiro, vocês vão orar por mim, vocês vão receber para a vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus parentes, para nós não morrermos aqui em Jericó. E aqueles dois espias que eram crentes, sabiam que a palavra de crente assim, sim, não. Se prometeu, tem que valer a palavra que prometeu. Se falou, tem que garantir aquilo que fala. Os dois espias disseram: olha, em nome de Deus, eu podia ajudar, não vou receber, não pode ajudar, não. Aí foi ajudar, em nome de Deus, dizendo: olha, está confirmado, em nome de Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, está confirmado que ele testemunha que nós não vamos matar vocês, não vamos destruir a casa de Raab. E o sinal é esse: pega essa fita vermelha, pegou, abre a janela, coloca essa corda na janela. Quando a gente invadir Jericó, tem que encontrar esse fio vermelho. E foi isso tudo que aconteceu. Os dois espias voltaram para Josué, e a Bíblia fala que depois teve, eu acho que a Bíblia de Jericó foi invadido pelo povo de Israel, destruiu Jericó, casa própria para todo mundo. Quem tinha casa deu casa, quem não tinha rua deu rua, quem não tinha terreno deu terreno, porque aquilo que era do inimigo lá em Jericó foi destruído tudo. E quem não tinha casa, comprou casa, quem não tinha loja, comprou loja, quem não tinha sítio, comprou sítio. Aquilo que era do inimigo, Deus pegou e deu e assinou os seus filhos em Israel. Ok. Entre esses dois alunos, quem eram esses dois alunos? A Bíblia não fala. Aí que eu já não acredito que era sua e tal. Eu não tenho essa sua. Eu não acredito que um deles, o nome daqueles dois espias, está em Mateus, capítulo 1 da genealogia. Por quê? Porque fala ali de Raab, a notícia minha, e fala que depois que Israel entrou em Jericó, Raab foi salva. Raab era prostituta, ela era casada. Ela tinha a vida dela no mundão, sobre era casada. E em Mateus capítulo 1, você vai ver que ela casou. Aí em Mateus capítulo 1, você vai ver aí que um cidadão conhecido na Bíblia, o Salomão ou Salomão, tem Bíblia que dá tradução, ou seja, dá um acento. Saulo, tem Bíblia que não tem acento. Salomão ou Saulo, casou no mais da certa. Ela casou com esse cidadão. Quem era esse cidadão? Um príncipe de Judá, filho do cidadão conhecido como Naasã. Teve casamento. Raab, uma vida de meretriz, famosa pelo mundo todo pela prostituição. Deus salvou a mulher e pegou os pecados dela e ela ficou uma mulher servindo Deus. Que Deus é esse? Que perdoa o pecado e transforma o homem velho numa nova criatura. Ele nem entrou na genealogia da santidade de Cristo. E aí? Uma mulher dessa entrar na genealogia da santidade de Cristo? Não? Mas eu não posso misericórdia da Muito mais. Não pode julgar ninguém por aquilo que prometeu, porque Jesus perdoou. Está perdoado. Se o nome está escrito no livro da vida, o passado não existe mais, a pessoa é nova e agora. Isso que já passou, não interessa. E se deixou de passar, não interessa também, porque Deus perdoou, está perdoado. E o que Deus escreveu como livro da vida, isso está escrito e não tem diabo.
está no nome de ninguém, no livro da vida, que é só a própria pessoa. Se quiser, aí a própria pessoa. Se não quiser o nome lá, aí o pecado tira, porque a divisão é do pecado, porque faz a divisão do nome de Deus. Para finalizar, no Novo Testamento, pode ver que nós lemos aí no livro de João Evangelho, capítulo 1, versículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. No início do ministério de Jesus, no início, né? Após que Jesus batizou nas águas, né? Está cheio de batismo aí, na congregação fala para eles que a Bíblia é batizada, o rei que batiza. Batismo nas águas, coisa boa, isso é bênção. Okay? Jesus batizou nas águas. Após o batismo nas águas, a Bíblia fala que Jesus sempre passava em primeiro lugar. E a Bíblia dá a localização do lugar que João estava quando Jesus batizou. Num lugar conhecido como Vale do Jordão, na proximidade de uma Betânia, que não era a Betânia de Judéia, era a Betânia da montanha do Poço das Oliveiras, aonde morava Maria, Marta e o Lázaro. É na outra Betânia, Betânia do Vale do Jordão, Vale de Bar, a montanha que Lázaro morava, ou seja, a Betânia que Lázaro morava era a Betânia nas proximidades da montanha das Oliveiras. E essa Betânia que estava próxima do Vale do Jordão era uma outra Betânia. Ok, finalizando aqui. Nesse lugar, a Betânia do Vale do Jordão, do lado da Ilha do Jordão, João estava batizando, ele foi lá, batizando nas águas, e João, quando via Jesus passando por ali perto, ele gritava toda vez, era só Jesus passando, ele gritava: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus passava: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí dois discípulos de Jesus se empolgou e disse: mestre, meu Senhor, profeta João, o Senhor toda vez que vê esse homem, o Senhor batizou ele. O Senhor fica gritando alto, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para nós o que está acontecendo aí, vamos explicar. Não é porque esse aí não é só um não. Aquele Deus é eterno que mandou batizar, esse soube quem deseja, o Espírito Santo era, logicamente, o Messias, o enviado de Deus. Pensamos que ele, o Espírito Santo em forma corpórea, então ele viu com os seus olhos o Espírito Santo descer sobre ele. É por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi só João falar isso aí, dois discípulos lá com João na hora. Onde está isso? Está no livro de João Evangelho, capítulo, versículos 21, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, até 40. Esses dois discípulos largou João na hora. E seguiu Jesus e vai lá correndo de Jesus. Senão deixa eu conseguir, deixa eu dizer, vem cá. E aí, um deles, a Bíblia fala que era mulher. E o outro, nesse texto, não fala o nome do outro. Embora ele é homem. Aquela coisa que é fulano de tal, mas no texto eu não mostro o nome dos dois, eu mostro o nome de um deles. Igual lá em Josué 2, aparecem dois espias, mas no livro de Josué 2 não fala o nome deles. Mas no livro de Mateus, capítulo 1, nos vai entender que um daqueles dois espias, possivelmente é uma criança que seja o príncipe Saulo, que para confirmar que ele deveria ser Cristo, tinha que ser um espia e tinha que passar no teste de espia. Passou tanto o teste que ainda casou com uma Rabi, que entrou na genealogia de Jesus Cristo. E no Novo Testamento, os dois discípulos que seguiram Jesus de início do ministério de Cristo, um deles era para falar da mulher. E daí tem coisa na Bíblia que a gente não precisa detalhar. Em Marcos tem coisa que só tem em Marcos. Por exemplo, se você procurar no livro de Lucas e João, não tem no livro de Lucas e João mostrando quantas vezes ligaram o canguru. Mas em Lucas e Mateus e João fala que Pedro negou 3 vezes. Marcos capítulo 14 e 30 e 72 é a única passagem no Novo Testamento que fala que ela cantou 2 vezes. Você não sabia aí? Marcos capítulo 14, versículo 30 e versículo 72 fala que ela cantou 2 vezes. Só tem Marcos. Se você pega no livro de Mateus, tem coisa que tem Mateus que não tem outra mulher. Por exemplo, Mateus 27, 51, 52, 53, após Jesus ressuscitar, defunta e ressuscitou naqueles lugares que ela sepultada, tudo e entrou dentro da cidade santa e Jerusalém. Só tem Mateus. Aí você pega no livro de Lucas capítulo 9, 31, 33, só tem
essa passagem que fala que os dois profetas, Moisés e Elias, que falaram com Jesus, que a morte de Jesus seria em Jerusalém. Os outros evangelhos falam que os dois apareceram. Fala da transfiguração, quando fala da doença. Tem coisa que você vê no livro e que você não vê no outro livro. É por isso que não dá para ler só Mateus, não dá para ler só Marcos, não dá para ler só Lucas, não dá para ler só João. Eu fui ali ensinando João. Tem coisa que tem irmão e só tem irmão. Por exemplo, esses dois discípulos aí, que aparecem aí, largando João para trás e correndo para Jesus para ser desperto. Só tem essa passagem no livro de João. Os outros evangelhos falam de outras passagens que Jesus passou ali perto lá na Galileia, eu estou pescando e segue, eu falei pescando muito, mas por esse detalhe só tem João. Deus abençoe que essa palavra que seja no nosso coração. Continua orando pelo pastor Fabiano. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Fabiano, que está feliz com Jesus, glória a Deus. Nós vamos para casa, abençoados, fique em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Informar os irmãos que domingo tem EBD, domingo à noite, tem culto de toda a igreja, e o culto da virada está chegando. Já para contribuir, os irmãos contribuam para o culto da virada. Dê aí